a sua pontuação no Express Entry. Então, se você já está no Express Entry hoje, porém ainda não tem uma boa pontuação que lhe garanta que você deve ser chamado nos próximos meses, a gente tem algumas dicas para você melhorar a sua pontuação. A primeira dica para você que está já no Express Entry, mas não está feliz com a quantidade de pontos que você tem e não está muito otimista com as rodadas do Express Entry, é invista no idioma. Então, se você já está no Express Entry e não tem a nota que a gente considera o Canadian Language Benchmark Level 9, invista para alcançar essa nota. Então, antes de tudo, o que é o Canadian Language Benchmark Level 9? O Canadian Language Benchmark Level 9 é uma métrica que é utilizada pelo governo canadense para determinar a sua proficiência no inglês. Então tem uma tabelinha no site, a gente está colocando o link abaixo na descrição do vídeo, que você pode olhar qual é a nota correspondente ao Canadian Language Benchmark Level 9. No IELTS é equivalente a tirar 7 no Reading, no Writing e no Speaking e 8 no Listening. Então se você tirar essa nota, 7 em todas as habilidades, exceto no Listening, que você teria que tirar 8, você vai ter o equivalente ao Canadian Language Benchmark Level 9. Se você optou pelo Self-Paper, é tirar 9 em todas as habilidades. A gente não considera o overall, é nota por habilidade. Então, se você tem alguma nota que está abaixo do Série B9, essa é a primeira dica que eu tenho para você. Refaça a prova, invista numa nova prova e melhore a sua nota. A segunda dica de hoje é ainda pensando no idioma. Então, se você já está tranquilo com o inglês, já atingiu uma boa nota, vale a pena pensar no francês. O francês ele pode te dar até 28 pontos. E além disso, está previsto que ele vai contar mais pontos, que você vai ter bônus points por ter o francês no futuro próximo. Então, se você já alcançou o seu nível máximo de inglês e ainda assim não está satisfeito com a sua pontuação, pode valer a pena considerar fazer o francês. Então, a terceira dica de hoje é referente ao segundo item mais importante para a pontuação. Depois do idioma, o item mais importante é o nível acadêmico. Então, se você hoje tem um bacharel e não tem uma pós-graduação, ou você não tem uma pós-graduação e não tem um mestrado, você pode considerar estudar para melhorar a sua pontuação. A que a gente vê mais diferença é do bacharel para a pós-graduação. Isso por conta do Skills Transferability Combo, que te dão até 50 pontos a mais se você tiver uma pós-graduação. Então, se você hoje tem um bacharel ou um curso de 3 anos, ou um bacharel de 3, 4, 5 anos, você tem uma determinada pontuação. Se você tiver a pós-graduação, além dos pontos adicionais para o nível acadêmico, você também ganha pontos adicionais pelos Skills Transferability Combo. Para sua pós ser contabilizada, ela precisa ser de pelo menos 1 ano ou pelo menos 360 horas de carga horária. Então, é relativamente um período curto para você aumentar a sua pontuação. Falando ainda de estudos, pode ser uma opção bem interessante você considerar estudar aqui no Canadá. Se você está ansioso para vir para o Canadá e estar aqui o quanto antes, pode valer a pena considerar, ao invés de estudar no Brasil, estudar aqui no Canadá. Então, estudando aqui no Canadá, a primeira coisa, também está previsto que você tenha bônus points por estudar no Canadá, né? Segunda coisa, você vai fazer sim um investimento, mas se você pretende morar aqui, isso pode te ajudar a entender como funcionam as coisas aqui, a melhorar o seu networking e até te ajudar no encontro de um empregador no futuro. Então isso com certeza é uma vantagem. Além disso, para os casais, é sempre uma opção interessante que um venha estudar e o outro venha com visto de trabalho. Então fica muito mais fácil para a gente pensar em adicionar pontos pelo Canadian Experience Class ou ter pontos adicionais para um possível processo provincial com suporte do empregador, né? Então, se a dica é estudar, se você está aberto a estudar, de repente vale a pena considerar não estudar no Brasil e sim estudar no Canadá. A quinta dica de hoje é apostar no processo provincial. Para quem não viu o nosso vídeo do BC-PNP na semana passada, o link está na descrição abaixo. O BC-PNP é um processo relativamente fácil, mas é baseado no suporte do empregador. Existe a opção de você vir sem o suporte do empregador, porém estudando um mestrado aqui no Canadá em algumas áreas. O processo de Ontário provincial é
está fechado neste momento, mas basicamente, se você tem mais de 400 pontos no pool e tem pelo menos um bacharel, você pode ser chamado pela província de Ontário. A previsão é que ele abra agora em novembro de 2016, então agora é um bom momento para você começar e estar no Express Entry. Além disso, nós temos os processos provinciais de Saskatchewan, Alberta, Nova Escócia, New Brunswick, Prince Edward Island e Manitoba, que pode ser uma opção para você ganhar os 600 pontos adicionais e finalizar então o seu processo de imigração. A última dica de hoje é sobre o sponsor do empregador. Se você tem uma experiência profissional numa área que tem alta demanda aqui no Canadá, vale muito a pena fazer essa tentativa. Então altere o seu LinkedIn, coloque o location de acordo com a cidade que você tem interesse aqui no Canadá, que o seu perfil automaticamente vai estar disponível para os empregadores que estão à procura de candidatos. E aí, se esse empregador estiver disposto a fazer um processo de sponsor, você pode, através do processo de sponsor, obter os 600 pontos adicionais para finalizar o seu processo de imigração. O LMI em si, ele só vai te dar o visto de trabalho, ele não vai finalizar o seu processo de imigração. Então você precisa estar no Express Entry para poder, após ter o LMIA, adicionar os 600 pontos no pool. Então, se você já está no Express Entry, vale a pena começar a explorar a opção de conseguir um suporte de um empregador. É importante estar preparado, não é uma opção fácil de encontrar, mas o não você já tem. Então, mãos à obra, vamos tentar encontrar o sim. Por hoje é só, pessoal. Thanks for watching. Gostou do vídeo? Dá um joinha, subscribe no nosso canal e nos acompanhe semanalmente nos vídeos aqui da Evisa. Thanks for watching. Te vejo na próxima semana.